Olá pessoal, dando continuidade em nossa aula de instalação e manutenção de computadores, hoje nós vamos falar um pouco sobre formatação. Na sequência das nossas aulas, nós vimos que, primeiramente, a gente deve conhecer um pouco de hardware, ou seja, conhecer todos os componentes importantes dentro do computador. Para isso, tivemos outras aulas e aprendemos a conhecer internamente todo esse hardware importante para o funcionamento de uma máquina. Antes de iniciar a formatação, nós vamos falar de alguns passos que devem ser conhecidos por vocês, alunos, para que a gente consiga fazer uma formatação sem ocasionar nenhum problema para todos vocês. Um dos primeiros itens que nós devemos fazer é fazer um backup de todos os nossos arquivos. O que é isso? Nós devemos pensar que, em nossos computadores, existem dados importantes que não podem ser apagados. Para isso, devemos copiar essas informações por um outro dispositivo, podendo ser um HD externo. Com isso, a gente salva todos esses dados, que podem ser filmes, vídeos, fotos, arquivos do PowerPoint, arquivos do Word, Excel e etc. Após fazer o backup, nós devemos entrar no setup do computador, apertando a tecla F2 ou Del no nosso teclado, quando estiver iniciando o nosso sistema operacional. O que nós fazemos nesse item? Nós vamos dizer para a nossa máquina que primeiro ele deve reconhecer o hardware onde está o nosso sistema operacional. No nosso caso, a gente vai fazer o boot primeiramente para ele reconhecer o leitor de DVD, onde ele vai ler um DVD com a imagem do sistema operacional, no nosso caso, o Windows 7. Após isso, nós iniciaremos a instalação do sistema operacional. Para isso, nós já temos o CD colocado na unidade de DVD, né? E vamos seguir alguns passos, né? Para isso, eu peço a atenção de vocês que leiam todas essas etapas, né? E vai ser uma parte bastante interessante. Com isso, nós vamos fazer a formatação inicial, ou seja, nós vamos instalar o sistema operacional Windows 7 em nosso computador. Depois disso, temos que instalar os drivers. Nós já comentamos algumas coisas nas aulas anteriores e dizemos que o driver é um componente bastante importante para nós, porque é ele que vai dizer como cada hardware instalado na nossa máquina vai funcionar. Qual exemplo a gente pode citar? O hardware da placa-mãe, o hardware da placa de rede, o hardware da placa de vídeo e etc. Nós vamos ver nas nossas aulas também que existem alguns programas que fazem isso automaticamente para a gente. No nosso caso agora, a gente vai baixar todos os drivers, verificando o local onde os drivers não estão corretamente instalados. Sempre tem uma etapa bastante importante dentro da nossa formatação. Após instalar o sistema operacional, instalar os drivers, temos com certeza que instalar um antivírus. O que vai fazer o antivírus na nossa máquina? Ele vai proteger o nosso computador contra instalação de programas maliciosos, programas que podem danificar o nosso computador. Para isso, a gente vai enxergar que a gente pode ter alguns antivírus que podem ser free ou algum antivírus que podem ser pago. Aí é bom lembrar que às vezes vale a pena você pagar uma mensalidade sobre um antivírus e ter uma proteção um pouco mais reforçada, né? Mais garantida que a sua máquina não vai ser infectada. Depois disso, nós temos que instalar todos os demais programas. Quais demais programas são esses? Quais são os mais importantes? Hoje, né, nós temos os computadores funcionando e nós não podemos deixar de instalar o pacote Office.
que consiste no Word, no Excel, no PowerPoint, no Outlook e outros aplicativos que são importantes para você funcionar o seu computador. Temos que lembrar também que não são somente esses programas que nós temos que instalar. A gente vai ver que existem demais programas que podemos instalar no nosso computador para deixar a máquina funcionando, né, sempre que a gente precisar de rodar alguma informação. Seja ele os codecs, né, para a gente rodar programas de música, filmes, até mesmo o Adobe, né, e outros programas necessários para você utilizar o computador no seu dia a dia. Com todas essas informações, com esses passos, né, a gente passa para vocês essas informações necessárias para que seja necessário, né, para a gente terminar a formatação de um computador. Iremos observar também nas próximas aulas que nós vamos formatar a nossa máquina utilizando outros sistemas operacionais. Podemos ser o Windows 8, o Windows 10 e até mesmo o Linux. Ok? Até uma próxima.